A palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Enquanto você procura aí, eu quero saudar a todos, recebê-los com alegria nessa noite, para o culto que nós prestamos ao nosso Deus, enviar também a nossa saudação por aqueles que nos acompanham pela internet e dizer da nossa alegria de estarmos juntos mais um domingo para o louvor de Deus e para o aprendizado. Sejam todos bem-vindos, especialmente aqueles que nos visitam nessa noite. Romanos capítulo 11, do verso 1 até o verso 10, em sequência a nossa série de mensagens na carta aos Romanos. Pergunto, pois, diz o apóstolo Paulo, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. O que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Vamos orar, pedindo que Deus nos dê graça para compreendermos o significado destas palavras. Nós estamos na parte reconhecidamente mais difícil da carta aos Romanos, que são os capítulos 9, 10 e 11, onde o apóstolo Paulo fala a respeito do futuro da nação de Israel. E o trecho tem dificuldades e tem sido motivo de debate pelos estudiosos ao longo da história da igreja. Precisamos da graça de Deus para tentar compreender. Oremos. Pedimos, Pai, que nos ilumines para que o significado daquilo que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo seja apreendido por nós e mova o nosso coração à Tua obediência. Não somente queremos compreender intelectualmente, mas nós queremos viver aquilo que Tua palavra nos ensina. De que ela fale profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Paulo começa o capítulo 11 com uma pergunta. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Por que é que ele fez essa pergunta? Porque desde o capítulo 9 até o final do capítulo 10, Paulo vinha demonstrando como a nação de Israel sistematicamente rejeitou a revelação que Deus fez da sua graça na antiga aliança. Começando no capítulo 9, Paulo fala de como os judeus não compreenderam que o caminho de Deus para que uma pessoa fosse justificada não era pela guarda da lei, não era pela observância das obras requeridas pela lei de Moisés, mas era pela fé nas promessas do Messias, que foram feitas desde o Jardim do Éden, passando por Abraão, passando por Moisés na sua lei e também pelo próprio Davi. Os judeus, em vez de receberem o caminho de Deus revelado nas Escrituras do Antigo Testamento, eles seguiram seu próprio caminho, que era tentar se justificar diante de Deus através de obras meritórias, guardando a circuncisão, guardando o calendário judaico, guardando a dieta religiosa e todas aquelas demais leis que Moisés havia mandado e outras leis que eles acrescentaram. Eles não perceberam que o homem é justificado pela fé, pela graça. Isso era o que Deus havia ensinado na antiga aliança debaixo de Moisés. Então, nos capítulos 9 e 10, o apóstolo Paulo mostra como Israel, conscientemente, voluntariamente, virou as costas para o caminho de Deus e resolveu seguir o seu próprio caminho, sendo por isso, então,
rejeitados por Deus e merecendo aquilo que Deus diz a respeito deles. No final do capítulo 10, verso 21, quanto a Israel, Deus diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. A figura aqui é de Deus estendendo as mãos para a nação de Israel, mas a nação de Israel, em rebelião e contradizendo o que Deus dizia, virou as costas para Deus e diz: nós seguiremos o nosso próprio caminho. Depois disso, é natural que Paulo faça então a pergunta que está aí no verso 1 do capítulo 11. Ou seja, terá Deus então, à luz dessa rejeição crônica da nação de Israel, dos caminhos de Deus, será que Deus porventura rejeitou o seu povo? Será que Deus resolveu rejeitar de uma vez os descendentes de Abraão, com quem ele havia feito um pacto, uma aliança selada pela circuncisão, um povo a quem Deus deu as promessas, deu a lei, a quem Deus deu o verdadeiro culto e as ordenanças, e de onde veio o Messias? Será que Deus rejeitou então esse povo antigo, porque esse povo foi o tempo todo rebelde contra ele? E a resposta de Paulo é, como vocês podem ver no verso 1, de modo nenhum. De modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo antigo. Ele não irou-se com a nação de Israel a ponto de dizer assim: agora também nenhum judeu vai se converter mais. Eu não vou salvar mais nenhum judeu, porque eles não escutam a minha voz, não seguem o meu caminho, então basta, eu já fiz o que eu podia pelos descendentes de Abraão, já cumpri todas as promessas, já mandei o Messias, eles já ocuparam a terra prometida, o meu filho da descendência de Davi já se sentou no trono do universo, cumprindo todas as promessas feitas, então eu não quero mais nada com os descendentes de Abraão. Será que Deus porventura fez isso? Pergunta o apóstolo Paulo, à luz dessa sequência de desobediências de Israel e que Paulo descreve nos capítulos 9 e 10, terminando com o versículo 21, onde ele chama Israel de um povo rebelde e contradizente. Então, ele não quer ser mal interpretado. Ele diz: não, de maneira nenhuma, você não pode inferir de tudo isso que eu venho dizendo até agora, que Deus rejeitou o seu povo. E aí ele dá 3 demonstrações de que Deus não rejeitou os judeus definitivamente ou completamente. A primeira é o caso dele. Ele diz ainda no verso 1, Deus não rejeitou o seu povo, porque eu, Paulo, também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, e sou cristão. E creio no Messias. Então, ainda que Paulo fosse o único, estaria aberta a exceção à regra, provando que Deus não rejeitou os descendentes de Abraão. Por quê? De entre os descendentes de Abraão, você vai encontrar um, Paulo, que era israelita, nome que era dado aos descendentes de Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel, descendente de Abraão, são 3 coisas que Paulo apresenta como seu pedigree, e que ele era da tribo de Benjamim, que foi exatamente aquela tribo que, junto com a tribo de Judá, permaneceu fiel a Davi e a Deus quando houve a separação dos reinos. Ou seja, Paulo se apresenta como sendo judeu de judeus. Se tinha alguém que era judeu, era ele. Israelita, descendente de Abraão, ainda da tribo de Benjamim, conhecida pela sua fidelidade e a sua aderência a Deus, e ele era crente, ele creu no Senhor Jesus Cristo. Ora, se Deus tivesse rejeitado definitivamente, completamente o seu povo antigo, nenhum judeu teria se convertido, porque nós sabemos que a conversão é obra de Deus, é obra da graça de Deus, é Deus que ilumina, é Deus que chama, é Deus quem converte. Se Deus então converte um judeu como Paulo, significa que ele não abandonou o seu antigo povo.